O Brasil, ele passou por um momento no seu sistema eleitoral, na discussão política brasileira, o Brasil passou por um momento onde ele começou a discutir o que é democracia. Essa discussão foi feita ainda no Império. Então ali em 1840 até 1881, que foi um ano assim vital para essa vida eleitoral brasileira, que foi o ano da Lei Saraiva, no Brasil tinha-se uma discussão que era a seguinte: o voto, ele deve ser qualitativo ou quantitativo? É uma discussão interessante. Como se dá essa discussão? Assim, nos tempos do Império, as eleições eram realizadas onde nem todo brasileiro votava. Então você tinha, por exemplo, o voto só dos homens, né? O voto só dos homens e homens que tivessem um mínimo de posse. Voto que não seja de analfabetos. Mais tarde você vai ter um voto que seria chamado sufrágio universal. Todo mundo vai votar. E não apenas todo mundo vai votar, como todo mundo será obrigado a votar. Então você baixa uma lei e faz o voto ser uma obrigação. Se você não votar, paga a multa, não assume serviço público, não tira passaporte. O voto ainda no segundo reinado, o voto no Brasil, ele era qualitativo. O que não significa que ele tinha boa qualidade. Era um voto que situava-se num mundo de julgamento de qualidades. Então, o que acontecia ali no Brasil Império? Nós tínhamos o seguinte: apenas poderiam votar pessoas que cumprissem alguns critérios, como, por exemplo, esses que eu citei: ser alfabetizado, ser homem, ter posses, enfim, critérios diferentes, os critérios iam mudando ao longo do tempo. Quando os liberais quiseram chegar ao poder e tirar forças do Império, então entenda isso, pessoal. A direita, ela fala sobre o fim do Império como o Império estava funcionando, tudo às mil maravilhas, Dom Pedro II, grande rei, belo e majestoso, quando de repente surge no horizonte um golpista, Marechal Deodoro. Aí Marechal Deodoro chega na surdina, pá, esteja preso, tira o Dom Pedro II do poder e pá, república. Não foi assim, pessoal. A transição de monarquia para república, ela foi uma transição que demorou décadas. E paulatinamente, o segundo reinado, ele foi caminhando para realmente uma entrega do poder ao que seria o povo brasileiro. Essa mudança foi atropelada? Foi, como tudo no Brasil. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de discussão do sistema político. Nós poderíamos ter uma discussão interessante sobre o sistema político. Realmente, de repente, o semipresidencialismo do Arthur Lira é o melhor. Vai que é, pode ser, não sei. Agora, nós poderíamos estar discutindo isso. Não estamos. Como que isso vai acontecer? Um dia você vai acordar, o Brasil vai ter se transformado em semipresidencialista. Sem discussão. Vai ser atropelado. Ou como diria o grande Renan Calheiros, assodado. As coisas serão feitas de forma assodada. Quando os liberais buscam derrubar os conservadores do poder, ou seja, enfraquecer os presidentes de província que o Império indicava, que vinham da capital federal, os liberais têm essa ideia maravilhosa do voto distrital. Vamos dar voto ao pequeno cidadão, ao brasileirinho que está lá nos rincões, lá no interior. Porque esse brasileirinho, ele precisa de representatividade. Gente, esses termos que nós escutamos hoje, eles são velhos, eles têm 2 séculos de existência. Você está achando que foi a esquerdalha, como diria Ale Silva, foi a esquerdalha que criou? Meu amigo, isso aqui os liberais já criaram há 2 séculos atrás. Os liberais vieram com a ideia de dar representatividade para os pequenos eleitores. Os pequenos eleitores, todos trabalhando na área de serviços, todos ali na área de comércio, esses pequenos eleitores começaram a mandar para a Assembleia outros também liberais. Aconteceu algo muito curioso no Brasil, essa aqui você não sabia. Durante o Império, nas eleições brasileiras, a maioria dos homens políticos eleitos no Brasil, sabe de quais áreas eles eram? Funcionários públicos e padres. Funcionário público não era o funcionário público de hoje, camarada concursado. Era alguém indicado. No tempo do Império,
de uma gestão conservadora, os indicados, e também o funcionalismo público não era gigante como é hoje, era algo pequeno. Nos tempos do Império, o Império indicava pessoas com uma ética, com uma moral condizente para com o espírito conservador do Império. Essas pessoas eram indicadas para o funcionalismo público. E os padres. Dessa forma, a política brasileira ela era exercida por pessoas conservadoras de princípio, não de plataforma política. Quando os liberais fazem a transformação do sistema político no Brasil entre 1841 e 1881, ano vital com a Lei Saraiva, nesse intervalo, os liberais dando voto para o pequeno brasileirinho nos rincões do Brasil, acontece uma transformação rente, um corte rente no Brasil. Assim que o voto é lançado para os pequenos brasileirinhos, sabe quem passa a ser eleito no Brasil? Não mais o funcionário público e não mais o padre, mas sim o comerciante. Então entra na política brasileira uma enxurrada, da noite para o dia, entra uma enxurrada na política brasileira de advogados, de médicos, de delegados de polícia. Esses advogados, médicos, delegados de polícia, eles ainda recebiam uma pequena carga, que era a pequena carga dos representantes dos pequenos comerciantes. Então você tinha um cara que era o representante do sapateiro, o cara que era o representante dos técnicos dentistas. Então, a política liberal, ela tirou do Brasil os padres e os funcionários indicados pela coroa e inseriu no Brasil uma classe liberal comercial. O que acontece? Os médicos passam a entrar na política e defender o interesse dos médicos. Os advogados a defender o interesse dos advogados. O sapateiro o interesse do sapateiro. Nós temos, então, no Brasil, por meio do Partido Liberal, a inserção da política como nós a conhecemos hoje, a política rasteira, onde não se discute mais o que é melhor para o povo, o que é melhor para o Brasil. Passa-se a discutir não mais o aspecto qualitativo, mas o aspecto quantitativo. Em que sentido? No sentido de que o que o Estado brasileiro deve entregar? O que é melhor ou o que as pessoas querem? Essa discussão é interessantíssima, pessoal. A direita tinha que participar dessa discussão, porque essa discussão está viva ainda hoje. Nós estamos falando de semipresidencialismo aí, o Lira está falando. Pensa só, o que você acredita que o Brasil deveria entregar na área de saúde pública para o povo brasileiro? A melhor saúde possível, a melhor saúde existente hoje no mundo, ou a saúde que o brasileiro quer? Porque são duas coisas diferentes. Você quer ver só? Vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos hoje, nas favelas brasileiras, vamos pegar aqui nas regiões mais pobres, os bairros mais pobres, nós temos hoje um grande clamor pela cultura popular. Então, quando você vai num bairro pobre, qual é o estilo musical mais ouvido, né? Mais divulgado, mais reproduzido? Você tem o estilo musical hip hop, funk, vou colocar aqui uma geral, né? Hip hop, funk e forró, esses forró, né? Forrozão. Quanto se executa nos bairros pobres do Brasil música clássica? Quanto? Vamos colocar assim, ó, música clássica, vamos colocar jazz, para falar de algo popular norte-americano, e vamos falar do choro, né? Chorinho brasileiro, que seria algo, algo nesse sentido aqui do jazz. E colocar sertanejo também, né? O breganejo aqui, o sertanejão aqui no popular, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui o que hoje se faz presente nos bairros pobres do Brasil: hip hop, funk, forró e sertanejo. O que não está presente nos bairros pobres do Brasil?
música clássica, jazz e choro. Quantos grupos pró-hip hop, pró-funk há nos bairros pobres? Quantos movimentos? Quantas organizações? Quantas comunidades? Quantas associações clamando pela maior representatividade da música negra, pela maior representatividade do funk brasileiro? Quantas escolinhas de música infantil estão lá divulgando o verdadeiro valor do funk brasileiro? 1 milhão. Quantas escolinhas de chorinho há no Morro do Alemão? Quantas escolinhas de jazz há em Itaquera? Nenhuma. Então aqui eu tenho uma pergunta. Peraí, vamos lá. Se nos bairros pobres só tem funk e hip hop, por que existem tantas associações pedindo mais funk e hip hop? Porque já tem, porra. É só o que tem. Não deveria ter um clamor por aquilo que não há? Não. Por quê? Porque a cultura dominada por essa representatividade quantitativa, ela quer cada vez mais daquilo que já tem. Gente, quanto mais democracia, quanto mais república, mais o salário dos deputados aumenta. Mais os partidos políticos crescem. Mais funk você vai ter. Mais futebol e menos outros esportes, né? Quanto mais nós vivermos nesse modelo que nós estamos, mais nós teremos daquilo que nós já temos demais. Quanto mais democracia, república, Estado democrático de direito, mais SUS nós teremos. Você sabe qual é a chance do Brasil ter um sistema de saúde digno? 0. Nunca vai ter. Nunca. Nunca. Jamais. Nunca. Por quê? Porque já tem muita saúde ruim. E na república, na democracia, nesse sistema que nós temos, você tem cada vez mais daquilo que você já tem demais. Aquilo que você não tem, você nunca mais terá.